E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo anterior, começamos a conhecer sobre o Grupo Santa Helena, como que na década de 30, um grupo de artistas nasceu em um conjunto de prédios em São Paulo. Francisco Rebolo Gonzalez, que usava um dos prédios para receber pedidos de seus serviços, conheceu o artista Mário Zanini, que ali tinha montado um escritório. A amizade dos dois fez dali um lugar frequentado por outros trabalhadores, que também se interessavam pela arte. Muitos desses trabalhadores se projetaram no cenário artístico e que vamos conhecê-los um pouco melhor. Francisco Rebolo Gonzalez, pintor e gravador, filho de imigrantes espanhóis de origem humilde, Francisco entra em contato com a pintura do ofício de pintor-decorador bem cedo, aos 14 anos. Necessitava trabalhar. Inicia como aprendiz de decorador de parede. Frequenta o curso de iniciação ao desenho. Ajuda na decoração de igrejas, onde faz pinturas mural. A partir de 1917, passa a trabalhar independentemente, como pintor de residências, realizando frisos decorativos em diversos estilos. Entre 1917 e 1934, Rebolo desenvolve relativa carreira de sucesso no futebol paulistano, jogando no Sport Clube Corinthians. Inclusive, é responsável pela elaboração definitiva do emblema do clube na década de 30. A partir dos anos 30, a pintura de cavalete começa a ter crescente importância na vida de Rebolo. Em 1933, transfere seu ateliê para uma sala no Palacete Santa Helena. Em 1935, convida o pintor Mário Zanini, com quem tem aulas informais de desenho desde 1933. Partilha com ele uma sala-ateliê no edifício Santa Helena. Outros artistas como Fulvio Penati, Bonadei, Humberto Rosa, Clóvis Graciano, Alfredo Volpi, Risotti e Manuel Martins juntam-se a eles para dividir o aluguel das salas e as sessões de modelo vivo. Trocam conhecimentos técnicos e históricos sobre pintura e organizam excursões às regiões periféricas da cidade nos fins de semana para praticar pintura de paisagem ao ar livre. Dessa forma, surge o que veio a ser conhecido como Grupo Santa Helena, do qual Rebolo torna-se um dos expoentes. A despeito das diferenças pessoais, o que é em comum a todos é a ênfase do domínio da técnica da pintura e uma posição estética intermediária entre o academismo e o primeiro modernismo dos anos de 1920. Rebolo desenvolve uma obra pautada na figuração, mas, a partir da década de 1950, esboça algumas experiências no abstracionismo e, posteriormente, no construtivismo. Em 1937, participa da formação do Sindicato dos Artistas Plásticos de São Paulo e integra a Família Artística Paulista, a FAP. Em 1945, trabalha com outros artistas para a criação do Clube dos Artistas e Amigos da Arte, Clubinho, do qual é diretor por várias vezes. Mais conhecido como pintor de paisagem, Rebolo também se dedica à pintura de naturezas mortas, de retratos e autorretratos, de cenas urbanas e suburbanas. Sua produção pictórica se desenvolve sem saltos e permanece unitária em vários aspectos. Por exemplo, no uso da paleta rebaixada rica em matizes. Nesse sentido, Millet o define em 1941 como o mestre do meio-tom. No decorrer dos anos 40, as manchas de cor mais ou menos difusas, presentes na representação de seus temas no início de sua carreira, cedem lugar a massas coloridas e bem definidas. E os quadros passam a se estruturar mais fortemente como campos distintos de cor. Desde o início, chama a atenção a empatia e o olhar lírico e sem dramas de Rebolo ao focalizar as paisagens dos arredores da cidade e as cenas urbanas. É com um quadro de influência construtivas, estruturando em planos geométricos e pintando em preto e branco, que Rebolo curiosamente recebe o prêmio de viagem ao exterior, no terceiro Salão de Arte Moderna do Rio de Janeiro, em 1954. Passa 2 anos na Europa com a família e percorre países como Espanha, Alemanha, França, Bélgica, Holanda e Itália, onde estabelece residência. Na fase europeia, surgem trabalhos de grande rigor geométrico na estruturação formal e sob influências de tons típicos da arquitetura italiana, como os tons de ocre e terra e o vermelho popeano. Após uma crise momentânea, Rebolo começa a dedicar-se à gravura. Nos anos de 1960, com a orientação do amigo Marcelo Graisman, busca experimentar novos materiais
e nos anos 70 faz uso da tinta acrílica, tornando suas pinturas mais estilizadas e chapadas. Até o fim da vida, nunca abandona a figuração e, principalmente, a pintura de paisagem. Mário Zanini, pintor, decorador, ceramista, professor, aos 13 anos inicia o curso de pintura. Trabalha como letrista. Em 1924, matricula-se no curso noturno de desenho e artes no Liceu de Artes e Ofício de São Paulo, que conclui em 1926. Conhece Alfredo Volpi em 1927. Entre 1933 e 1938, trabalha no escritório de decoração de Francisco Rebolo. Instala-se no Palacete Santa Helena. Em 1940, recebe a medalha de prata no 46º Salão Nacional de Belas Artes e é convidada por Rosa Elzir a trabalhar em seu ateliê de azulejos artísticos, o Ozi Arte. Sua primeira exposição individual aconteceu em 1944, na Galeria e Livraria Brasiliense, em São Paulo. Em 1950, viaja por 6 meses pela Itália, em companhia de Volpi e Elzir. Ensina gravura na Associação Paulista de Belas Artes e na Escola Carlos de Campos em 1958. A partir de 1968, leciona na Faculdade de Belas Artes de São Paulo. Sua família doa 108 de suas obras ao Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, em 1974. Alfredo Volpi. Pintor, Alfredo Volpi, filho de imigrantes italianos, chega ao Brasil com pouco mais de 1 ano de idade e instala-se com a família no Cambuci, tradicional bairro de São Paulo. Ainda criança, estuda na Escola Profissional Masculina do Brás e trabalha como marceneiro, entalhador e encadernador. Em 1911, aos 16 anos, inicia a carreira como aprendiz de decorador de parede, pintando frisos, florões e painéis de residências. Na mesma época, começa a pintar sobre madeiras e telas. Volpi frequenta mostras no Centro Antigo de São Paulo, entre elas polêmicas exposições de pintura moderna. Entre elas, a polêmica exposição de pintura moderna de Anita Malfatti, que aconteceu em 1917, que se tornaria um marco do modernismo no Brasil. Sua primeira exposição coletiva ocorre no Palácio das Indústrias de São Paulo, em 1925. Privilegia no período retratos e paisagens. Possui grande sensibilidade para a luz e sutileza no uso das cores. Por isso, é comparado aos expressionistas. Em meados dos anos 30, se aproxima do Grupo Santa Helena. Volpi não chega a se instalar no local, mas participa de excursões para pintar os subúrbios e de sessões de desenho com modelo vivo junto ao grupo. Em 1936, toma parte da formação do Sindicato dos Artistas Plásticos de São Paulo. Nesse ano, expõe com o Grupo Santa Helena. Em 1937, conhece o pintor Ernesto Fiori, recém-chegado da Itália, importante no desenvolvimento de sua pintura. Com ele, aprende que o assunto da pintura e suas possibilidades narrativas não são tão importantes quanto seus elementos plásticos e formais. Certas soluções, como o uso de cores vivas e foscas e o tratamento mais intenso da matéria pictórica, surgem de diálogos com o artista ítalo-alemão. A partir de 1937, participa dos Salões da Família Artística Paulista, FAP, organizada por Rosa Elzir. Pintor que reúne um grupo heterogêneo de artistas e intelectuais para conversar sobre a arte. Sem abandonar o trabalho de decoração de paredes, em 1939 inicia a série de marinhas e paisagens urbanas realizada em Itanhaém, litoral de São Paulo. Nessa época conhece o pintor naife Emílio de Souza, de quem adquire algumas telas. No início da década de 40, seu trabalho passa por uma rigorosa simplificação formal, mas a perspectiva sugerida no quadro não chega a representar a recusa da planariedade da tela. Em 1944, realiza a primeira exposição individual na Galeria Itá, em São Paulo, e participa da coletiva organizada por Vinhar, em Belo Horizonte, ocasião em que visitou Ouro Preto. Entre 1940 para os anos de 1950, o caráter construtivo de sua pintura se afirma entre os planos das fachadas, telhados e paisagens. Em 1950, viaja para a Europa, e seu interesse por pintores pré-renascentistas confirma algumas soluções pictóricas que havia alcançado em seu trabalho. Volpi constrói assim um espaço indeterminado que permite o surgimento de uma estrutura que se esvai, fluida, ressaltada pela têmpera, e uma forte vontade de ordenação. Participa das 3 primeiras Bienais Internacionais de São Paulo e, em 1953, divide com de Cavalcante o prêmio de melhor pintor nacional. Da série das fachadas surgem as bandeirinhas de festa junina, que, mais que motivo popular, se tornam elementos compositivos autônomos.
participa, em 1957, da primeira Exposição Nacional de Arte Concreta, mas nunca se prende ao rigor formal do movimento. No Rio de Janeiro, realiza a retrospectiva, que é aclamado por Mário Pedrosa como o mestre brasileiro de sua época, em 1958. A prática artesanal torna-se para Volpi uma resistência da automatização e, simultaneamente, a afirmação do seu lirismo ao invés da reiteração ingênua do gesto. A trajetória original do isolamento de Volpi vai dos anos de 1910 até meados dos anos de 1980. Todas suas transformações são gradativas e brotam de seu amadurecimento e diálogo com a pintura. O Grupo dos 19. Em São Paulo, nos anos de 1947, alguns artistas jovens que se tornaram conhecidos como o Grupo dos 19 realizaram uma exposição coletiva, que foi o ponto de partida de um novo desenvolvimento da arte brasileira. Esses artistas, que em 1947 já apresentavam acentuadas diferenças entre si, evoluíram em direções diversas. Alguns, como o jornalista Cláudio Albrano, deixaram o trabalho artístico. Outros, no entanto, continuaram suas atividades, tornando-se famosos, como é o caso de Aldemir Martins. Aldemir Martins, natural do Ceará, com aproximadamente 20 anos, já tentava renovar as artes plásticas de sua terra. Depois de uma breve passagem pelo Rio de Janeiro, transferiu-se definitivamente para São Paulo, em 1946. Na década de 50 já aparecem em suas obras os motivos regionais, cangaceiros, frutas e animais, que, associados às suas cores e traços tão pessoais, marcaram de modo inconfundível seu trabalho. Ao longo de todos esses anos de atividades artísticas, Aldemir Martins recebeu muitos prêmios. Seus desenhos com motivos regionais são amplamente aceitos pelas mais diversas camadas da população, seja por seu traço decorativo, seja porque as pessoas identificam nelas aspectos muito vivos da realidade brasileira. Essa popularidade do artista aumentou ainda mais quando, há alguns anos, seus desenhos foram utilizados pela indústria para decorar aparelhos de jantar produzidos e consumidos em larga escala. Artistas primitivos do Brasil. A arte dos chamados artistas primitivos passou a ser valorizada após o movimento modernista, que apresentou, entre suas tendências, o gosto por tudo que era genuinamente nacional. E um artista primitivo é alguém que seleciona elementos da tradição popular de uma sociedade e os combina plasticamente, guiando-se por uma clara intenção poética. Geralmente esse artista é autodidata e criador dos recursos técnicos com o que trabalha. Uma artista primitiva é a Djanira. Sua arte é dividida pelos críticos em dois períodos. O primeiro período, da década de 40, apresenta principalmente temas da vida carioca. As figuras sempre sugerem movimento e são contornadas por fortes traços escuros. O segundo período, da década de 50, apresenta sobretudo as atividades rurais das mais diferentes regiões do Brasil. Nessa fase, suas cores são mais claras, mas os limites entre essas cores são bem nítidos, como podemos observar nessas últimas obras que está passando. Então é isso, gente. A atividade que vocês vão fazer em casa é o seguinte: através do conteúdo visto em vídeo e de um texto disponível no Google Classroom chamado Grupo Santa Helena, o Grupo dos 19 e os Artistas Primitivos do Brasil, vocês vão fazer uma resenha de tudo visto e escolher um artista para fazer uma pesquisa da vida e obra dele. Com esse artista selecionado, vocês vão escolher uma obra e, através dessa obra, vão fazer uma releitura do trabalho. Na pesquisa do artista, vocês vão escrever também um motivo por escolher tal obra para fazer a releitura. Beleza? Então é isso. Um abraço a todos e até a próxima.